Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Operação do STF mira bolsonaristas. Várias operações da Polícia Federal foram deflagradas essa manhã, com 29 mandados de busca e apreensão em vários estados do país. São operações de busca e apreensão dentro do inquérito ilegal da fake news, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, e miram deputados aliados a Bolsonaro, o jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang e vários outros jornalistas e comentaristas da internet. Não está clara qual é a acusação nesse caso, qual crime essas pessoas teriam cometido, mas, dado o inquérito, acredita-se que o crime seja falar mal do STF. As operações de busca e apreensão visaram confiscar celulares e computadores dessas pessoas. Sim, é uma violência absurda do Estado contra indivíduos. Não tem nenhuma comparação com a ação feita ontem contra o mafioso de alcunha Strume. Uma coisa é investigar um cara que tem todo o poder do Estado por trás. Auschwitzel comanda a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Para nós libertários, Estado usando violência contra Estado é belo e moral, eles que se estranhem lá. Quanto mais esse povo brigar, melhor para o indivíduo. Na operação de hoje, embora alguns deputados tenham sido alvo também, a grande maioria foram jornalistas de sites e canais do YouTube bolsonaristas. Pior, claramente, essa ação é uma represália à fala de Weintraub, que falou naquela reunião que o STF divulgou porque quis, que achava que deveria acabar com o STF, no que a maioria desses sites reproduziu que, bom, é esse mesmo sentimento do povo brasileiro. Eu não tenho dúvidas que é. Foi tanta atuação política do STF nos últimos anos que o povo passou a ver eles como um bando de políticos não eleitos. Não, falar juridiquês e vestir capinha preta não muda isso. Se fala como um político, age como um político, come como um político, caga como um político, é político. E político não eleito, o que gera revolta. Todo mundo sabe que positivismo é uma forma de doença mental. Na origem, até bem intencionada. O Kelsen lá quando inventou essa história toda. Mas um desastre total quando é colocada em prática. Essa ideia de que basta rabiscar uma lei num pedaço de papel, seguindo uma constituição para acabar com múltiplos entendimentos sobre aquela norma legal, é errado na essência. Rapidamente os parasitas do governo começam a interpretar a lei do jeito que é conveniente para eles. Quando essa lei é do direito privado, é menos mal, porque, em tese, a menos que alguém tenha sido corrompido, o governo só está mediando disputas entre pessoas, entre indivíduos ou empresas. Ele vai continuar interpretando a lei do jeito que achar na caixola dele, mas geralmente de forma isenta. Agora, todo direito público, o que inclui o direito penal, é simplesmente impossível, é uma impossibilidade lógica, porque o governo, na forma de um juiz que vai interpretar a lei, é uma das partes envolvidas, sempre vai interpretar a coisa no sentido mais conveniente para ele. Esse inquérito da fake news é um caso exemplar disso. Em tese, seguindo os rabiscos aleatórios lá da Constituição, você tem direito à liberdade de expressão, inclusive para criticar o Estado. E quando se fala de criticar o Estado, lógico, significa criticar qualquer órgão do Estado, o que inclui tribunais e juízes. Cidadãos não têm força para derrubar o STF. Então, quando um cidadão fala que acha que deveriam derrubar todos os juízes do STF, ele está fazendo uma crítica. Não existe ameaça quando não existe meio da pessoa cumprir aquela ameaça. Em tese, nos rabiscos, um juiz não pode criar um processo de ofício, ou seja, o juiz deve sempre ser inerte. A procuradoria ou uma das partes é quem inicia o processo. Nesse caso, o processo foi criado de ofício. O Toffoli simplesmente falou, vou abrir o processo. E o juiz não foi escolhido por sorteio, violando o princípio do juiz natural, mais de um rabisco aleatório deles lá. E o processo não tem fato determinado, qualquer coisa pode entrar nesse processo. Trata-se de um processo claramente legal, o processo mais esdrúxulo que já se viu na justiça bananense. Isso segundo os próprios rabiscos aleatórios dos caras lá. Mas, como eu disse, na hora de interpretar esses rabiscos aleatórios positivados, o parasita público vai sempre interpretar do jeito mais conveniente para ele. No final, a lei acaba servindo só para ferrar o indivíduo, nunca para protegê-lo da ânsia estatal.
No entanto, o STF está mesmo recebendo muitas críticas de muita gente. Os caras estão assustados. Isso é a força da informação descentralizada e distribuída. Quando havia apenas a televisão e jornais, meios hierárquicos de distribuição de informações, esses meios quase que controlavam a opinião das pessoas. Veja, não é que as pessoas não tivessem opinião diferente da opinião da Globo, por exemplo. É que elas achavam que a opinião delas era uma opinião minoritária, que só elas pensavam assim porque, olha lá a novela da Globo, todo mundo pensa de outro jeito. A informação descentralizada permitiu que as pessoas se organizassem em grupo de opinião. A pessoa deixou de ter vergonha da opinião dela, de se achar minoritária, quando descobriu que milhares de outras pessoas também tinham a mesma opinião sobre aquele tema. Esse é o problema dos socialistas do Estado. Eles acham que estão brigando com uma estrutura similar a eles. Uma estrutura centralizada, hierárquica, que tem uma pessoa mandando e as outras obedecem para espalhar as ordens. Não é assim que funciona. É lógico que tem troca de informações entre esses vários grupos de pressão na internet, mas ninguém manda em ninguém. As pessoas participam disso voluntariamente e emitem sua opinião também voluntariamente. Embora existam grandes veículos de informação também na direita, a verdade é que o grosso da informação é distribuída de forma descentralizada. Nesse momento, a elite socialista de Banânia está em pânico. Estão há vários meses tentando derrubar Bulbasauro, mas os esquemas que sempre usaram e funcionaram bem no passado falham, e a população começa a enxergar o método que eles usam. Começa a ficar clara a estrutura de poder dentro do governo. Não é uma visão elogiosa para o governo. O governo é mesmo uma máquina de explorar pessoas. O governo só serve para roubar imposto, enriquecer políticos e funcionários públicos de alto escalão. Essa operação é claramente para intimidação, mas uma intimidação burra, porque eles estão brigando com o adversário de forma errada. Eles acham que se calarem as vozes mais ativas, vão calar todo mundo pelo medo, porque estão lutando contra uma estrutura hierárquica. Não vão calar, porque a estrutura é diferente. Existem milhares de outras vozes que eles não conseguem ouvir, mas que estão lá e são mais importantes do que essas que eles acham que calaram. Na verdade, o que parece que está acontecendo é que o Estado está se sentindo muito frágil. Eles achavam que tinham um poder sobre a população, achavam que era a força que dava esse poder, descobriram que não, que é a informação que dava esse poder a eles antes. E a informação eles perderam com a internet. Força é caro demais para ser usado o tempo todo. Não tenha dúvidas, como expliquei há um tempo atrás, todo esse aumento de poder do Estado nos últimos meses, essas medidas absurdas ditatoriais tomadas por governadores e prefeitos nos últimos tempos, são apenas o estrebucho final do socialismo. Como até o próprio Lula admitiu em sua fala. Ainda bem que temos a Covid para mostrar para o povo que o Estado é necessário. Sim, porque a população já percebeu que o Estado é desnecessário. Faz zero diferença na vida do indivíduo para o bem. Lógico, como demonstram seguidas vezes, podem sim fazer diferença para o mal. Piorar a vida das pessoas, como todo parasita faz com seu hospedeiro. No mínimo, só sugam impostos. Na pior das hipóteses, matam. Lógico, essa operação deve estar sendo um inferno para quem está passando por ela. Imagina se pegassem todos os seus celulares e computadores. Olha, em tese, eles devolvem no final do processo, tá? Daqui a alguns meses, mas é aquele negócio, se isso não virar prova. É uma violência enorme contra essas pessoas. E não tem esse papo de quem não deve não teme, porque se fuçarem o celular de qualquer um, vão achar no mínimo algumas coisas estranhas. Isso não tem outro nome. É violência injustificada até pela montanha de rabiscos aleatórios que eles mesmos pariram, que eles chamam de Constituição. Nem preciso dizer que, evidentemente, é uma agressão também na ética libertária. Mas isso não vai diminuir o movimento em si. Força não tem escalabilidade. Não dá para prender todo mundo que fala contra o STF na internet. Além disso, cabe uma outra reflexão. Como já ressaltamos em vários vídeos aqui no canal, justiça estatal não é justiça. Sim, existem prédios aí com placas enormes escritas Tribunal de Justiça, ou Fórum, ou Superior Tribunal de Justiça, pessoas que gostam de usar termos como Oficial de Justiça, Juiz e etc. Mas apesar das placas e nomes, o que essas pessoas fazem não é justiça, é meramente a distribuição aleatória de uso de força. É impossível alguém estabelecer justiça em um mecanismo monopolista, obrigatório, compulsório.
principalmente quando é uma das partes. O que o governo serve pode até ser algo próximo de justiça quando julga casos entre pessoas privadas, no direito privado, mas absolutamente não é justiça quando envolve o próprio governo ou pessoas dentro do governo, porque claramente, no mínimo, o espírito de corpo garante que será um processo viciado. Não adianta ter independência do juiz. O juiz tem espírito de corpo, ele é um funcionário público. A única justiça possível é a justiça privada, que é muito melhor que a pública. Não apenas funciona melhor, é muito mais barata e eficiente, como é justiça de verdade, o conceito original de justiça, porque precisa ser aceita assim por ambas as partes antes de julgar qualquer coisa. Portanto, lógico que essa operação toda foi um absurdo de autoritarismo estatal, estamos mesmo perto de uma ditadura do judiciário que, como disse Rui Barbosa, é o pior tipo de ditadura, mas tal violência é inócua para o movimento. É cruel para o indivíduo violado, eu concordo, mas é inócua para o movimento. Espero sinceramente que Bulbasauro não reaja, porque é isso que eles querem. Tudo que eles querem é que Bulbasauro tome uma atitude ditatorial de verdade para conseguir força para derrubá-lo. Tentam colar nele a pecha de ditador desde o início do mandato. Ele nunca tomou uma ação nesse sentido. Se tomar essa ação agora, vai ficar fácil para ele. O melhor a fazer agora é ter sangue frio, deixa quieto. Nem adianta pensar no Senado, o Senado não vai fazer impeachment de membros do STF. Nesse jogo, quem atirar primeiro perde. Se o Executivo tentar derrubar o STF diretamente, perdeu. Mas se o STF também vier com ordem para retirar o presidente, ele que perde. Quem atirar primeiro perde. Espero que tenha uma rede de apoio para ajudar aos indivíduos covardemente atacados, mas sinceramente espero que nada além disso. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!